Nessa videoaula, nós vamos abordar os esteroides anabólicos androgênicos. Então, basicamente, os esteroides anabólicos androgênicos são a testosterona, né, que é o principal hormônio sexual masculino, e os seus derivados. Esses agentes, eles são esteroides porque eles possuem um núcleo derivado do colesterol. São anabólicos porque eles são capazes de promover o crescimento de tecidos, em especial da musculatura esquelética. E são androgênicos porque esses agentes são capazes de induzir e de manter as características sexuais masculinas. Então, nessa videoaula, nós vamos falar um pouquinho da testosterona e dos seus derivados, o seu mecanismo de ação, os seus efeitos farmacológicos, principais indicações e reações adversas. E vamos comentar um pouquinho sobre o uso abusivo desses agentes por atletas. Bom, como acabamos de comentar, a testosterona é o principal hormônio sexual masculino. A testosterona é um hormônio produzido no testículo, tá? Em especial, mais especificamente, pelas células de Leydig. Então, são as células de Leydig presentes no testículo que são responsáveis por sintetizar e liberar o hormônio testosterona. Essa produção da testosterona pelas células de Leydig, o Leydig, está sob controle do eixo hipotálamo-hipófise. Tá? Então, a síntese de testosterona, na realidade, os seus estímulos começam lá no hipotálamo. Então, o hipotálamo, neurônios específicos do hipotálamo, vão produzir um hormônio de forma pulsátil, tá? Conhecido como GnRH. Tá? O GnRH significa hormônio de liberação das gonadotrofinas. Então, neurônios específicos do hipotálamo sintetizam e liberam de forma pulsátil o GnRH, o qual então vai atuar na hipófise. Tá? A hipófise, sob estímulo do GnRH, vai agora produzir e liberar na corrente sanguínea dois outros hormônios, que são o LH e o FSH. Tá? O LH significa hormônio luteinizante e o FSH significa hormônio folículo estimulante. Então, o LH, em especial, vai atuar nas células de Leydig, estimulando a produção e a liberação do hormônio testosterona. Tá? O FSH pode potencializar ou ajudar o LH na síntese da testosterona, assim como também o FSH vai ser importante por atuar nas células de Sertoli. Essas células de Sertoli são importantes porque vão produzir uma série de proteínas ou de nutrientes que vão dar sustentação ao processo da espermatogênese. Então, gente, a testosterona produzida, ela vai então levar aos seus efeitos, efeitos estes que vamos comentar logo adiante. Tá? Então, vou colocar aqui efeitos. Só que, além disso, é também sabido que a testosterona ela pode ser convertida em metabólitos. E esses metabólitos também podem acabar contribuindo com alguns efeitos. Então, como por exemplo, é descrito que a testosterona ela pode ser convertida em dihidrotestosterona, tá? Eu chamo de DHT, dihidrotestosterona, pela ação de uma enzima conhecida como 5-alfa-redutase. 5-alfa-redutase. Essa 5-alfa-redutase ela pode ser encontrada tanto em tecido genital, como por exemplo próstata, como também em tecido não genital, como por exemplo na pele, no folículo piloso. Então essa enzima ela é capaz de converter a testosterona em dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é um derivado da testosterona que tem
maior afinidade para o receptor de androgênio, assim como também desenvolve maior eficácia, ou seja, produz um efeito, né, de forma mais fácil, digamos assim, do que a testosterona. Então, como a gente vai ver, a testosterona, a dihidrotestosterona também é importante, principalmente na manutenção das características, na indução e na manutenção das características sexuais masculinas. Tá? Então, a dihidrotestosterona também é importante na produção de alguns efeitos. Outro metabólito importante, gente, é o estrogênio. Tá? Então, a testosterona também pode ser convertida em estrogênio. E o estrogênio, né, pela ação, da aromatase. Tá? Aromatase. Que no homem, essa enzima pode ser encontrada, por exemplo, no fígado e no tecido adiposo. Aromatase. Então, o que essa aromatase faz? Ela vai converter a testosterona em estrogênio. E o estrogênio no homem também vai ser importante, principalmente no tecido ósseo, tá? Onde o estrogênio ele ajuda, né, no fechamento das epífises, ou seja, o estrogênio ajuda na parada do crescimento. Também no homem o estrogênio ajuda na densidade óssea e também na indução da libido. Tá? Então o estrogênio também é um importante hormônio para o homem. Tudo bem, gente? Então agora nós vamos conhecer quais são os efeitos da testosterona no nosso organismo. Bom, e quais são, portanto, os efeitos da testosterona e dos seus metabólitos no nosso organismo? Então, esses efeitos, eles dependem da fase da vida. Tá? Então, dependendo da fase da vida, nós vamos ter alguns efeitos diferentes, mas todos eles vão estar relacionados à manutenção das características sexuais e alguns efeitos anabólicos. Então, por exemplo, né, durante a fase embrionária, em útero, a testosterona ela é responsável pela diferenciação da genitália interna, ou seja, né, epidídimo, vesícula seminal, ducto deferente. Já a conversão da testosterona em dihidrotestosterona em útero, né, durante a fase embrionária, vai ser importante para a diferenciação da genitália externa, ou seja, né, próstata, pênis, bolsa escrotal. Já durante a puberdade, né, a testosterona ela é produzida em grande quantidade e ela é importante, né, para a espermatogênese, né, então para a formação dos espermatozoides, assim como também tem um importante efeito anabólico de aumentar a massa muscular e densidade óssea. Já a sua conversão em dihidrotestosterona é importante para a maturação da genitália externa, né? Então o crescimento do pênis, o enrugamento da bolsa escrotal. Né? Além disso, a dihidrotestosterona também é muito importante para o crescimento dos pelos, né? Inclusive os pelos pubianos. E o estrogênio, né? Ele é importante principalmente para a indução da libido e também no fechamento das epífises, garantindo, portanto, a parada do crescimento, tá? Estrogênio. Durante a fase adulta, né, os níveis de testosterona são um pouco menores do que a puberdade, e essa testosterona e os seus metabólitos de hidrotestosterona e estrogênio são necessários para a manutenção de todas as características e de todos os efeitos adquiridos durante a puberdade, ou seja, manutenção da libido, manutenção da força muscular, manutenção da espermatogênese. Também é na fase adulta onde ocorre, né, o crescimento gradual da próstata por conta da dihidrotestosterona. Né? Esse crescimento gradual da próstata pode levar, em alguns pacientes, à hiperplasia prostática benigna, né, onde o crescimento da próstata ele comprime a uretra, fazendo com que o paciente possa desenvolver sintomas
urinários. Né? Além disso, né, a testosterona e os seus metabólitos na fase adulta são responsáveis pela eritropoiese, né, e pela manutenção da densidade óssea. Tá? Já na senescência, né, a partir dos 60 anos, no paciente idoso, a gente observa que os níveis de testosterona começam a decair e essa redução dos níveis de testosterona também acaba produzindo uma série de alterações, como, por exemplo, o paciente vai apresentar redução da energia e da libido, redução da massa muscular, né, deposição de gordura abdominal, redução da densidade óssea, alterações nos lipídios séricos. Né? Então, tudo isso acaba levantando, né, a hipótese de que a reposição hormonal no paciente idoso poderia ser benéfico, né, para reverter todos esses efeitos. Né? Mas vale lembrar que a testosterona ela também está associada, né, à sua reposição, por exemplo, no paciente idoso, ao maior risco de câncer de próstata e de hiperplasia prostática benigna, além de que também pode surgir alguns problemas cardiovasculares. Então existe uma grande discussão na literatura o quanto vale a pena ou não a terapia de reposição hormonal num paciente idoso, né, dosando sempre o risco, né, de câncer de próstata, de hiperplasia prostática benigna, né, com os benefícios, né, de melhorar a disposição, a energia desse paciente. Tá? Bom, então a gente viu os efeitos da testosterona, agora a gente precisa conhecer rapidamente, né, o mecanismo de ação. Né? Então, como que a testosterona vai atuar nos nossos tecidos para produzir todos esses efeitos. A testosterona ela vai produzir os seus efeitos por meio de um receptor, conhecido como receptor de andrógenos. Esse receptor, na ausência da testosterona, ele se encontra no citosol de diversas células dos nossos tecidos. Tá? No citosol, o receptor de andrógeno, normalmente ele está associado ao que chamamos de proteínas de choque térmico. A grande função dessas proteínas de choque térmico é ancorar o receptor de andrógeno no citosol. Então, com a chegada da testosterona, essa testosterona vai interagir com o receptor de andrógeno, fazendo com que ocorra uma dissociação do complexo proteína de choque térmico e receptor de andrógeno. Além disso, a interação da testosterona com o receptor de andrógeno vai promover a sua dimerização. Tá? Além disso, gente, é também possível que a testosterona, ao adentrar a célula, seja convertida em dihidrotestosterona pela ação da enzima 5-alfa-redutase. E a dihidrotestosterona vai interagir com o receptor de andrógeno, né, de uma forma com maior afinidade, né, produzindo efeitos muito mais evidentes, né, com maior eficácia. Tá? Então a dihidrotestosterona, quando interage com o receptor de andrógeno, também leva à sua dimerização. Então, após a dimerização do receptor, né, pela interação da testosterona ou da dihidrotestosterona, nós vamos observar que esse complexo vai migrar para o núcleo. E lá no núcleo da célula, esse complexo vai interagir com genes responsivos, que podem tanto aumentar como reduzir a transcrição de genes. Tá? Então vai depender do gene e vai depender do tipo celular envolvido. Com isso, nós vamos acabar observando, né, como consequência final, uma maior ou menor expressão de diversas proteínas. E isso pode acabar resultando, né, de forma geral, em proliferação celular, sobrevivência celular, tá? Redução do catabolismo proteico, aumento da formação de proteínas, tá? E assim por diante. Né? Então o efeito vai depender da célula envolvida. Então, por exemplo, na próstata, o que é que ocorre? A testosterona vai ser convertida em dihidrotestosterona, que vai interagir com o receptor de andrógeno, promovendo a dimerização desse receptor. Isso migra para o núcleo, nesse complexo, estimulando a transcrição de genes relacionados principalmente à proliferação
e a sobrevivência celular. Também vamos ter maior expressão de uma proteína conhecida como PSA, né, que é o antígeno específico da próstata. Esse PSA é importante porque ele é um indicador, né, de problemas prostáticos, como, por exemplo, o câncer de próstata ou a hiperplasia prostática benigna. Tudo bem? Então, é só um exemplo para mostrar a vocês o mecanismo de ação pelo qual, né, a testosterona e a dihidrotestosterona vão produzir os seus efeitos. Com relação ao estrógeno, né, o mecanismo é bastante similar, só que ao invés de ser um receptor de andrógeno, vai ser o receptor de estrógeno. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai entrar propriamente dito na farmacologia, né? Então a gente vai falar agora, nesse primeiro momento, das indicações da testosterona e dos seus derivados, né? Lembrando que a testosterona, né, exógena, e os seus derivados são conhecidos como esteroides anabólicos androgênicos. E a principal indicação desses agentes é na terapia de reposição hormonal, né? No caso do hipogonadismo e da senescência. Então, o hipogonadismo ele é causado, né, quando o paciente ele perde a capacidade de produzir testosterona. E dependendo da fase da vida onde isso ocorre, nós vamos ter consequências diferentes. Então, por exemplo, se é na infância, né, o paciente, quando perde a capacidade de produzir testosterona, ele acaba não desenvolvendo a puberdade, né? Ele acaba não desenvolvendo todas as características sexuais secundárias. Então, o paciente vai apresentar, né, um fenótipo infantil mesmo na fase adulta. Então, para evitar isso, né, pode-se utilizar a terapia de reposição hormonal com a testosterona ou os seus derivados, né, para permitir que esse paciente consiga desenvolver todas as características que surgem durante a puberdade. Se é durante a fase adulta, né, esse hipogonadismo vai estar relacionado à redução da libido, redução da disposição, redução da contagem de espermatozoides no ejaculado. Então o indivíduo ele pode se tornar infértil. Tá? A longo prazo, a redução da produção de testosterona pode produzir, né, redução do hematócrito, né, ou melhor dizendo, redução do número de eritrócitos, redução da densidade óssea. Tá? Então, no paciente adulto que sofre de hipogonadismo, a terapia de reposição hormonal também é interessante. E durante a senescência, como a gente já comentou, ocorre uma redução natural dos níveis de testosterona, né, que leva à redução da libido, massa muscular, deposição de gordura no abdômen, etc. Então, a terapia de reposição hormonal no paciente idoso pode ser interessante. Lembrando que ainda existe uma intensa discussão, né, na comunidade médica, né, o quanto que os benefícios superam os riscos no que diz respeito à terapia de reposição hormonal no idoso. Lembrando que no idoso, né, a testosterona, né, quando administrada, né, ela pode aumentar o risco da hiperplasia prostática benigna, de câncer de próstata e de problemas cardiovasculares. Tá? A testosterona e os seus derivados também são utilizados na prática devido aos seus efeitos anabólicos, como, por exemplo, no tratamento da osteoporose, né, na síndrome consumptiva, na AIDS e em anemias refratárias. Então, na osteoporose, porque a testosterona e os seus derivados são capazes de aumentar a densidade óssea, né, então eles podem ser interessantes neste contexto. Na síndrome consumptiva, na AIDS, porque na AIDS ocorre uma redução da massa muscular que está associada a um hipogonadismo, né? Então, o tratamento com testosterona, os seus derivados, pode aumentar a massa muscular desses pacientes, né? Então, isso é também interessante. E no caso das anemias refratárias, porque a testosterona e os seus derivados são capazes de aumentar o nível, né, os níveis de eritrócitos ou de hemácias no sangue. Então, isso também acaba sendo benéfico para esse tipo de paciente. Tá? Lembrando que muitos atletas, né, buscam a testosterona e os seus derivados por conta dos seus efeitos anabolizantes, principalmente na musculatura esquelética, né, onde esses fármacos eles vão aumentar a massa muscular e, consequentemente, a força. Mas vale lembrar que
aqui no país, né, e em vários outros, as agências regulamentadoras não indicam a utilização da testosterona e dos seus derivados para a promoção desses efeitos anabólicos nos atletas, porque, né, os benefícios não vão superar os riscos dessa terapia. Então, como a gente vai ver já já, né, a testosterona e os seus derivados podem causar uma série de reações adversas no paciente, né, que do ponto de vista, né, do esporte, né, para aumentar a massa ou força muscular, né, não justifica a sua utilização, certo? Então a gente vai comentar isso um pouquinho agora. Os primeiros esteroides anabólicos androgênicos que vamos comentar, né, serão ou são a testosterona, propriamente dita, e os seus derivados, os ésteres de testosterona. A testosterona em si, ela não é administrada, né, por via oral nem por via intramuscular. Por quê? Porque por essas vias de administração, no caso da via oral, a testosterona ela é rapidamente absorvida e possui um intenso metabolismo de primeira passagem. Então, basicamente, toda a testosterona absorvida por via oral é metabolizada pelo fígado e muito pouco consegue alcançar a circulação sanguínea. Então, isso acaba impedindo a administração da testosterona em si por via oral. Já por via intramuscular, da mesma forma, a testosterona administrada, né, ela vai ser também rapidamente absorvida e rapidamente metabolizada pelo fígado, né, fazendo com que as suas concentrações sanguíneas fiquem baixas rapidamente. Então isso também acaba impedindo a administração da testosterona por via intramuscular. Então uma forma, né, utilizada atualmente que permite a reposição de testosterona, né, do hormônio em si, é utilizando preparações farmacêuticas como géis ou adesivos transdérmicos. Então esses géis e os adesivos transdérmicos permitem uma lenta absorção da testosterona, fazendo com que os seus níveis sanguíneos consigam se manter estáveis, né, de forma muito similar ao que ocorre fisiologicamente. Então esta é uma forma adotada, né, atualmente, que permite a reposição diretamente do hormônio testosterona, sem utilizar, né, injeções. Tá? Então a gente deve comentar isso de forma mais detalhada no nosso momento síncrono. Tá? Além da testosterona em si, nós temos os derivados, que foram assim criados, né, com o intuito de suplantar esse problema da testosterona ao ser administrada por via oral ou por via intramuscular. E a primeira forma foi criando ésteres de testosterona. O que são os ésteres de testosterona? Nada mais são, né, do que a testosterona associada a um ácido graxo por meio de uma ligação éster. Então essa esterificação, né, essa adição de um ácido graxo à molécula de testosterona, faz com que a testosterona, né, que esse complexo, se torne muito mais lipossolúvel. Tá? Então, quando esses fármacos eles são administrados por via intramuscular, eles vão formar um depósito de óleo, tá, na musculatura esquelética, e esse depósito de óleo começa a liberar de forma lenta e gradual o éster de testosterona. Tá? Esse éster de testosterona no tecido, ele é rapidamente, né, clivado, né, por meio de esterases teciduais, tá, liberando a testosterona livre e o ácido graxo. Então a testosterona cai na corrente sanguínea e consegue então produzir os seus efeitos. Tudo bem? Então essa foi uma estratégia adotada. Como exemplo, nós temos o enantato, o cipionato e o andecanoato de testosterona, que quando administrados por via intramuscular, conseguem manter níveis de testosterona que permitem a administração dessas preparações a cada 2 ou 4 semanas, né, por via intramuscular. O andecanoato de testosterona também pode ser administrado por via oral, porque esse fármaco ele é tão lipossolúvel que quando administrado por via oral e quando absorvido, ele vai cair no sistema linfático.
Tá? Ele não vai cair na circulação porta e ser levado para o fígado. E sim, ele vai cair na circulação linfática, podendo alcançar, portanto, a circulação sistêmica e produzindo seus efeitos. E quando o andecanoato ele é administrado por via oral, ele deve ser administrado de 3 a 4 vezes ao dia. Tá? Uma forma também bastante famosa, né, um nome comercial, é o Durateston. Né? Então, o Durateston ele é uma mistura, né, do propionato, do fenpropionato e do decanoato de testosterona. Né? Então, ele é vendido na forma de injeção, né, injetável por via intramuscular, também sendo administrado no intervalo de 2 a 4 semanas. Né? E a principal indicação, gente, da testosterona na forma de gel, de adesivos transdérmicos e dos ésteres de testosterona é para o tratamento da reposição, para terapia de reposição hormonal. Então é naquele paciente com hipogonadismo que necessita repor a testosterona em seu organismo para a produção dos seus efeitos, principalmente androgênicos. Tá? Muito embora, né, os ésteres de testosterona também sejam utilizados de forma abusiva por atletas. Em especial, né, talvez a preparação mais famosa, né, nas academias é o Durateston, tá? Né, que é uma mistura dos ésteres de testosterona propionato, fenpropionato e o decanoato. Tá? Mas, novamente, isso é um uso abusivo. Né? O que é um uso abusivo? É um uso fora, né, de uma indicação médica, né? Que é quando o cidadão ele procura a farmácia, ele adquire de alguma forma ilegal esses fármacos para utilizar, né, de forma recreativa, ou neste caso em específico, estética. Tá? Então, quando não há uma recomendação médica, nós falamos em uso abusivo. Vamos agora falar, né, de mais 2 tipos de esteroides anabólicos androgênicos. Nossa próxima classe também são derivados, né, da testosterona e são conhecidos como androgênios 17-alfa-alquilados. O que isso quer dizer? Que na posição 17-alfa, né, do anel esteroide ocorre a inserção de um grupamento metil, né, grupamento CH3. E qual que é a importância disso, gente? É que essa substituição acaba fazendo com que estes fármacos se tornem resistentes ao metabolismo hepático. Então isso acaba permitindo que esses fármacos possam ser administrados por via oral, né, o que representaria uma vantagem. Né? Só que, infelizmente, esses fármacos, embora sejam administrados por via oral e sejam resistentes ao metabolismo hepático, eles são capazes de causar hepatotoxicidade. Né? Então eles podem causar lesão hepática. E isso é uma reação adversa muito importante para os androgênios 17-alfa-alquilados. Então, alguns exemplos de importância são a metiltestosterona, né? Nada mais é do que a molécula de testosterona com o grupamento metil ligado na posição 17-alfa do anel. Temos a fluoximensterona e a oxandrolona, né? Que são androgênios, né, derivados da testosterona, que também possuem, né, esse grupamento metil na posição 17-alfa. Tá? Então esses fármacos eles são resistentes ao metabolismo hepático, logo eles podem ser administrados por via oral, tá? Numa frequência de 2 a 4 vezes ao dia, dependendo do agente, mas são fármacos muito conhecidos por serem capazes de causar hepatotoxicidade. O mecanismo pelo qual essa hepatotoxicidade acontece não é sabido, mas acredita-se que quando eles são metabolizados, eles levam à produção de radicais livres que podem acabar levando à morte do hepatócito. Tá? Um ponto importante é que alguns androgênios 17-alfa-alquilados tendem a ter um efeito anabolizante maior do que o efeito androgênico. Tá? Então, por exemplo, a fluoximesterona tem 2 vezes mais efeito anabolizante do que androgênico, enquanto que a oxandrolona tem 3 vezes mais um efeito anabolizante do que androgênico. Tá? Então isso acaba fazendo com que esses fármacos 17-alfa-alquilados sejam muito procurados por
atletas, né, para seu uso abusivo, para ganhar massa muscular. Só que vale lembrar que essa constatação ela é realizada em animais de laboratório, né? Então, utilizando animais de laboratório, foi observado que a fluoximesterona e a oxandrolona possuem um maior efeito anabolizante do que androgênico. Só que ainda não existe nenhuma evidência de que esses agentes possuam esse mesmo perfil em humanos. Então, mesmo que o humano utilize os androgênios 17-alfa-alquilados em busca dos efeitos anabolizantes, esses fármacos também vão causar efeitos androgênicos. E como vamos ver já já, esses efeitos androgênicos também podem levar a importantes reações adversas. Tá? Isso também vai ocorrer, gente, para os conhecidos esteroides anabolizantes, né, que vamos falar logo a seguir, que também são derivados da testosterona, mas que possuem um grande efeito anabolizante em relação ao efeito androgênico. Só que, novamente, isso foi observado em animais. Né? Não existem estudos que demonstrem essa diferenciação de efeito anabolizante e androgênico em seres humanos. Certo? Os androgênios 17-alfa-alquilados são indicados aqui no país para o tratamento de anemias e para ganho de massa muscular em situações de desnutrição severa, né? Ou no caso mais específico da síndrome consumptiva da AIDS, né? Que é uma síndrome caracterizada por redução da massa muscular no paciente portador do vírus HIV. Tá? Então, essas são as principais indicações aqui no país para os androgênios 17-alfa-alquilados. Vamos agora comentar sobre os conhecidos esteroides anabolizantes. Nossa última classe são os fármacos conhecidos como esteroides anabolizantes. Né? Por que eles são conhecidos como esteroides anabolizantes? Porque estudos em animais, tá, de laboratório, demonstraram que esses agentes possuem um efeito marcadamente anabolizante em relação ao efeito androgênico. Tá? É o caso dos ésteres de nandrolona. Né? A nandrolona nada mais é do que uma testosterona desmetilada. Tá? Então, esses ésteres de nandrolona são administrados por via intramuscular, como o fenilpropionato de nandrolona e o decanoato de nandrolona, e estudos demonstram que em animais esses agentes possuem uma ação anabolizante 10 vezes maior do que a ação androgênica. Tá? Então isso acaba fazendo com que tanto o fenilpropionato como o decanoato de nandrolona sejam classificados como esteroides anabolizantes, né? Com poucos efeitos androgênicos. No entanto, vale lembrar novamente que esse perfil farmacológico ele foi observado em animais de laboratório. Tá? Em humanos, essa diferenciação entre efeito anabólico e efeito androgênico ela não é evidenciada. Tá? Então, em humanos, esses fármacos, além de produzir efeitos anabolizantes, também vão possuir importantes efeitos androgênicos. Tá? Além da nandrolona, né? Lembrando que o decanoato de nandrolona ele é vendido comercialmente sob o nome de Decadurabolin. Né? Também é uma preparação farmacêutica, né? É um produto muito utilizado de forma abusiva por atletas em busca, né, de ganho de massa muscular. Tá? Só que lembrando, esses fármacos também possuem efeitos androgênicos que vai acabar levando a importantes reações adversas. Tá? E temos também o estanozolol, né, que é um 17-alfa-alquilado. Tá? Ele pode ser administrado por via oral e demonstra-se que ele tem, né, um efeito anabolizante 30 vezes maior do que o efeito androgênico. Tá? E as principais indicações a estes fármacos, gente, é por conta desses efeitos anabólicos. Tá? Então, são fármacos indicados no tratamento para a indução
de massa muscular, né, para o ganho de massa muscular e massa óssea, tá? Então são efeitos anabolizantes, e também para o tratamento de anemias refratárias. Tudo bem? Então vamos agora comentar as reações adversas a estes agentes. E quais são as reações adversas ao uso da testosterona e dos seus derivados? Tá? Então, aqui nós temos as principais reações adversas. Tá? A primeira delas é a hepatotoxicidade, que é característica dos 17 alfa-alquilados, tá? Que são aqueles agentes como a metiltestosterona, oxandrolona, que são agentes que podem ser administrados por via oral, no entanto, por serem resistentes ao metabolismo hepático. No entanto, eventualmente, esses fármacos são metabolizados pelo fígado, levando à formação de radicais livres, os quais podem levar à destruição dos hepatócitos. Então, a hepatotoxicidade é uma reação, né, bastante comum ao uso dos 17 alfa-alquilados. Tá? Para os ésteres de testosterona, para os ésteres de nandrolona e a própria testosterona, a hepatotoxicidade ela não é uma preocupação, somente para os 17 alfa-alquilados. Todos os agentes, tanto a testosterona como os seus derivados, são fármacos que podem produzir acne, tá? Podem levar a um comportamento agressivo, né, pela ação desses hormônios no sistema nervoso central. Eles causam edema, tá, por uma ação mineralocorticoide, né, então eles levam à retenção de sódio e de água. Tá? Temos também aumento da pressão arterial, que está relacionado tanto esse aumento do volume sanguíneo, como também um aumento do sistema nervoso autônomo simpático, né, um aumento da sua ativação. Tá? Então isso eleva a pressão arterial. Os pacientes podem sofrer infarto agudo do miocárdio, né? Então muitos atletas jovens têm morte súbita por conta de um infarto ou de um acidente vascular encefálico. Então isso se dá tanto por efeitos cardíacos, como também porque esses agentes eles causam dislipidemia, né? Eles aumentam a quantidade de LDL no sangue, assim como também eles podem causar alterações na coagulação, levando a um estado de hipercoagulabilidade, né, o que poderia aumentar o risco do infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular encefálico. E outra reação adversa muito comum da testosterona e dos seus derivados é a infertilidade. Tá? Então, esses agentes, quando utilizados, podem levar a uma castração química. Tá? E como isso vai ocorrer, gente? É o nosso nossa próxima temática. Como comentamos logo no início dessa aula, a testosterona ela é produzida pelas células de Leydig, né, presentes no testículo, sob a influência do eixo hipotálamo-hipófise. Né? Então, o hipotálamo produz GNRH, que atua na hipófise, estimulando a liberação do LH e do FSH, e o LH, por sua vez, vai estimular as células de Leydig a produzir a testosterona. Só que a própria produção de testosterona é responsável por controlar a sua síntese por meio de alças de retroalimentação negativa. Então, a própria testosterona pode atuar na hipófise ou no hipotálamo, reduzindo a produção do GNRH, consequentemente do LH e, né, consequentemente, regulando, portanto, a produção de testosterona. Então, o grande objetivo disso é sempre manter, né, ou tentar manter níveis estáveis de testosterona na corrente sanguínea. Tudo bem? E por que isso é importante? Porque isso vai ajudar a gente a entender o motivo pelo qual a testosterona e os seus derivados vão ser capazes de causar a infertilidade masculina. Tá? Então, gente, a testosterona e seus derivados vão atuar da mesma maneira que a testosterona produzida pelo testículo. Tá? Então, além deles atuarem no músculo esquelético, além deles atuarem no tecido genital, eles também vão atuar
no hipotálamo e na hipófise, reduzindo a produção de IgN e RH, consequentemente reduzindo a produção de LH e, por fim, reduzindo a produção de testosterona. Tá? Mas, por que isso vai causar infertilidade se nós estamos, né, adicionando testosterona exógena, né, que poderia substituir a testosterona produzida pelo testículo? Porque, gente, a quantidade de testosterona testicular é 100 vezes maior do que a quantidade de testosterona no sangue. E essa alta quantidade de testosterona no testículo é essencial para manter a espermatogênese. Tá? Então isso, quando a gente utiliza a testosterona e os derivados de forma exógena, a gente acaba reduzindo a quantidade de testosterona testicular. Consequentemente, nós vamos acabar reduzindo a produção dos espermatozoides. Tá? Então, quais são os efeitos produzidos? Né? Primeiramente, a redução da testosterona testicular. Tá? Vou colocar teste, certo? Consequentemente, nós vamos ter redução do processo da espermatogênese. Consequentemente, a pessoa, né, o homem, não vai mais conseguir produzir espermatozoides, então isso acaba reduzindo a sua fertilidade. Tá? Fertilidade. E além disso, a redução da testosterona testicular vai acabar gerando atrofia do testículo. Né? Atrofia testicular. Então isso pode acabar fazendo com que o paciente, né, tenha problemas de fertilidade. Tá? Por quê? Porque a administração exógena de testosterona e dos seus derivados vai atuar no hipotálamo e na hipófise, reduzindo a produção das gonadotrofinas, consequentemente reduzindo a produção de testosterona testicular. Lembrando que essa testosterona testicular ela está numa concentração 100 vezes maior do que a do plasma. E essa alta concentração de testosterona no testículo ela é essencial para o processo da espermatogênese. Tá? Lembrando que quando a gente administra testosterona e os seus derivados, essa concentração no sangue ela é muito menor do que aquela necessária para manter a espermatogênese. Tudo bem? Então, quando a gente administra testosterona, essa testosterona vai acabar, né, a testosterona e os seus derivados, eles vão acabar inibindo a produção das gonadotrofinas, reduzindo drasticamente a produção da testosterona testicular, e isso vai levar, portanto, à redução da espermatogênese, redução da produção de espermatozoides e atrofia testicular. Tudo bem, gente? Então é isso, tá? Encontro vocês na nossa aula síncrona, onde nós vamos abordar, né, essa temática de forma mais aprofundada. Então vejo vocês lá.